Boa noite. Hoje à mesa do restaurante temos convidados, uma modalidade que pouca visibilidade tem, embora em Tomar exista desde há alguns anos excelentes praticantes. O destaque desta nossa quinta emissão na nossa rádio, o ténis de mesa, e os nossos convidados são João Flores, boa noite, um craque dos anos 80, 90 e também 70, e também Filipe Guia, um craque dos nossos tempos. Boa noite também, Filipe. Início da nossa quinta emissão, já tivemos o futebol, o hóquei em patins, o judo, hoje o ténis de mesa. Boa noite, decidimos convidar novamente e curiosamente com 40 anos de diferença João Flores, 62 anos, natural de Tomar, treinador de mais que um clube no ténis de mesa e para além de treinador foi também atleta. Filipe Guia, 22 anos, também natural de Tomar, nesta altura atleta desta modalidade. Boa noite a ambos. Vamos começar esta conversa justamente feita no restaurante Parreirinha, por esta modalidade que é interessante, mas acha, João, porque é que se chama ténis de mesa ping-pong? O ping-pong era aquilo que nós chamávamos o jogo de café, que se jogava no académico aqui há 30 anos. Ténis de mesa é a modalidade em competição. Nós hoje em dia chamamos sempre ténis de mesa. Basicamente é isso, a diferença é essa. O Filipe sabe que se chamava ping-pong na altura. Sim, é mais por causa do som ao bater na mesa que faz o ping-pong. Foi mais por isso que deu esse nome ao desporto. Diz-me uma coisa, João, noutros tempos, talvez o ténis de mesa era considerada uma modalidade com um nicho próprio, portanto, uma elite. Hoje, com a transformação que houve em termos também, sobretudo, dos média e da internet e também das competições europeias, em que Portugal conseguiu, a partir de determinada altura, estar inserido, achas que há um maior número de praticantes, a modalidade está a evoluir? Conta-nos um bocadinho como é que está a acontecer em Tomar. Em Tomar, a modalidade, eu joguei, como eu disse, nos anos 70, 80, depois estivemos parados aqui uma série de anos, mas eu juntei-me com um grupo de amigos que tinham jogado comigo na altura, resolvemos reavivar a modalidade. E nessas condições apareceu um grupo de jovens, nos quais se incluía o Filipe Guia, que nós à partida vimos logo que tinham um bocado de habilidade, que tinham jeito para jogar aquilo, que vinham da escola com os seus defeitos, mas rapidamente adquiriram as técnicas necessárias para jogar o ténis de mesa como deve ser. E foi assim que voltámos não queríamos deixar morrer a modalidade em Tomar, que é uma modalidade com tradição, que teve muita gente a praticar, e apostámos nestes jovens e felizmente apostámos e o clube que nos apoiou foi o Sporting Tomar. Eu posso-vos dizer que em 6, 7 anos de modalidade, depois de recomeçarmos, nunca houve o mínimo problema naquele clube com a modalidade, nem entre os atletas. Juntámos ali um grupo de atletas tecnicamente que se tornaram bastante evoluídos, fizemos uma equipa que trouxe muitos títulos ao Sporting Tomar. Basicamente foi isso. E, como tu dizes, a modalidade evoluiu muito. Em número de praticantes, não sei se em relação à minha altura havia muitas equipas que hoje já não existem, não é? E que tinham muitos praticantes, havia muitos praticantes, a força da modalidade estava em Lisboa, hoje é ao contrário, a força da modalidade está no Norte, a Associação de Ténis de Mesa do Porto é muito forte, o ténis de mesa em Vila Real de Trás-os-Montes é muito forte, em Mirandela é muito forte. Os clubes do Norte apostaram fortemente no ténis de mesa e a modalidade, a base, digamos assim, passou-se para o Norte e tem muitos praticantes, muitas equipas e muitos jogadores com muito nível. E eles integram muitas equipas na primeira divisão. Basicamente é isso. Por exemplo, no Sporting de Tomar, João, a modalidade tem muitos anos, iniciou-se em 1935, depois teve sempre ali uns interregnos interessantes, 49, 53, 54, 55, 57, 64, 66, 67, 70, 76 e depois o maior interregno que só é colmatado com o reinício da modalidade no clube, neste caso no Sporting de Tomar, em 2012. O que é que atribuis esta variedade de alterações daquilo que é a modalidade, por exemplo, nos clubes? Não foi só no Sporting de Tomar, eu estou a falar estas datas do Sporting de Tomar, mas a modalidade também foi praticada no União de Tomar. Sim. Aliás, eu comecei no União de Tomar, através do Sr. Ilídio Henriques, que me levou a mim e ao José Manuel Pires Nogueira para o Sporting de Tomar, para a União de Tomar.
depois passámos para o Sporting Tomar, mas o problema em Tomar é muito simples. Instalações. Não há uma sala própria para a prática da modalidade. Nunca houve. Quando eu era jovem, jogávamos debaixo da bancada do União Tomar, não tem condições. Cheguei a jogar numa sala, na antiga sede do União Tomar, na Corredora, que a mesa tinha 1 metro para trás de cada lado. Não dá para jogar, não dá para fazer jogos oficiais. Íamos fazer os jogos oficiais ao Académico, íamos ao Académico e deixávamos lá fazer os jogos oficiais. Sporting Tomar, a sede velha, na Avenida dos Combatentes, era a mesma coisa, o chão inclinado, o pé direito não era suficiente para se jogar, o espaço não era suficiente, dava para treinar. E foi assim que nós, nunca deixámos morrer a modalidade. E praticava-se muito nas escolas, porque eu lembro-me nos tempos de liceu, muita gente jogava, havia muita gente... Sempre uma mesa de ténis. Sempre uma mesa de ténis de mesa. Eu lembro-me de um episódio que o Contínuo, eu e o Pires estávamos a jogar, e o Contínuo, aquilo pagava-se à hora. E o Contínuo chegava, as raquetes eram nossas, e o Contínuo chegava a pé da gente, e a bola era tudo nosso, não é? Chegava a pé da gente, tem que pagar X, não pagamos. Também não pagam porquê? O material é todo nosso. Não pagamos. Vou-nos ao reitor. E o reitor perguntou, mas não pagam porquê? Sr. reitor, a raquete é minha, a bola é minha, a gente só utiliza a mesa, se a gente não utilizar a mesa está parada, sim senhor, estes rapazes jogam e não pagam nunca ténis de mesa. E foi assim que, pronto. Diz-me uma coisa, Filipe, tantas modalidades, tanta oferta hoje, o que é que levou mesmo a optar pelo ténis de mesa? Foi algum empurrão familiar ou é mesmo algo que... o teu dom? Os treinadores na altura apareceram na escola Gualdim Pais e fizeram uma pequena demonstração e eu, simplesmente apaixonei-me pelo desporto. Eu vi assim tanta velocidade e os reflexos, eu vi que a bola mexia-se tão rápido e tanta rotação de bola, quis experimentar também. E na altura eles escolheram os melhores jogadores lá da escola e eu fui convocado. Com que idade é que estavas nessa altura? Tinha 15 anos. E fui convocado para ir para o Sporting Tomar e lá comecei a fazer os meus treinos e consegui evoluir até agora. E é daí que tu consegues vários títulos. Exato. Consegui ser campeão distrital 2 vezes em júniores, porque eu já comecei em júniores com 15 anos. Depois consegui me tornar também campeão distrital de séniores e campeão nacional também do segundo escalão do desporto e lazer, e a partir daí, agora com a segunda divisão, é só treinar e evoluir. E a partir daí tiveste que deixar de Tomar e o Sporting Tomar. Exato. O que é que aconteceu? Primeiro fui convidado pelas Caldas da Rainha, onde fui jogar a segunda divisão, disputar a segunda divisão, e nessa época foi em 2015, se não me engano, 2015, exato. Ficámos em primeiro e subimos à segunda de honra. Só que depois acabaram com as modalidades nas Caldas e, no entanto, ficou só o voleibol, como estava na primeira divisão. Pronto, foi assim que aconteceu. Tive outro convite no ano a seguir para o Montemora, que é em Fátima, e desde aí que estou lá em Fátima, no Montemora, na segunda divisão também. Diz uma coisa, João, em termos de competições, em termos de idades, para o início da prática do ténis de mesa, como é que funciona? Se pusermos os olhos na maior potência mundial do ténis de mesa, que é a China, eles começam a jogar com 5 anos de idade. Eu o que acho que aqui em Portugal falta muito é trabalhar-se mais no desporto escolar, na vertente do ténis de mesa, que é a modalidade que eu gosto e que eu pratico. Penso que se havia de apostar mais no desporto escolar e na modalidade de ténis de mesa em si. Quando eu fiz a minha formação em treinador, houve um professor daqui, o Silvio, que foi também fazer o curso, tirou o curso e que de alguma maneira nos apoiou e que procurou arranjar jovens para dar continuidade ao Filipe, não é? ao trabalho. Mas quanto mais cedo se começar, melhor. Mas começa pelas escolas, estás a ver? Porque os miúdos hoje em dia... De evolução, mas, por exemplo, tu, como treinadora, trabalhas com esses jovens? Ou há tempo na tua vida para que possas estar com vários escalões ao mesmo tempo? Sim, em termos de treinadores, como é que estamos nesta altura, por exemplo, no Sporting Tomar? Treinadores com carteira, temos 1, 2, 3 treinadores com carteira. Mas agora, nesta altura, quem lá está... Vocês que investem
investem Sim, é a gente que investe no nosso bolso. no vosso, Sim, no nosso bolso. Isso tem na custos, vossa carreira, não é? Tem custos e somos nós que investimos. Mas presentemente a trabalhar no Sporting de Mar estou eu, com carteira sozinho, e tenho o auxílio do Joaquim Massarico, que também jogou nos tempos de jovem e que me auxilia nos treinos, e o que já não é mau. Mas há alguma dificuldade em virem jovens, e aliás era uma coisa que eu gostava de referir. Os jovens da cidade não procuram muito o ténis de mesa. Agora tenho alguns que apareceram, mas depois os horários escolares também são muito exigentes, ocupam muito espaço e os jovens têm pouco tempo para treinar. E diz Mas uma a coisa, maioria dos tu jovens que próprio eu não tinha- podes ir às escolas tentar fazer esse trabalho, é complicado. Pá, não é fácil, não é fácil, porque teria que... Eu posso ir uma vez tentar divulgar a modalidade, eu às vezes até peço ao Filipe e vamos a uma Fazer umas escola, fazer uma demonstrações, demonstração e tentar, mas depois os jovens têm aquele problema do horário, quer dizer, nós já chegámos a treinar segundas, terças, quartas, quintas e sextas, pá, é muito, agora treinamos segundas, quartas e sextas, e mesmo assim os jovens, eu tinha lá, tenho 3 ou 4 jovens que têm muita dificuldade em conciliar o horário escolar com o horário do Sporting de Mar. E eu estou lá das 4 da tarde até às 7 e tal da noite. Não é fácil porque os horários escolares, eu para mim acho que são muito pesados para os jovens, deixa Pois pouco há tempo para a muitas prática. atividades também, não E é? deixa pouco tempo para a prática desportiva, não é? É muito complicado. Depois não é fácil, não é fácil, mas como eu tinha também a referir. Mas é uma luta que tu tens É uma luta, sempre é para dentro. não deixar morrer a modalidade. Claro. Para não deixar morrer a modalidade. Porque tem alguma tradição e temos jovens de valor. As pessoas, pronto, conhecem pouco a modalidade, mas não têm a noção do que o Filipe fez, do trabalho, do esforço dele. Comprou uma mesa, meteu uma mesa em casa, trabalhou sozinho nessa mesa, né, para evoluir em termos de serviços, que é uma jogada essencial. Um ténis de mesa é o serviço, que é a partir daí que tu desenvolves o teu jogo. E falámos há pouco sobre isso, até podemos aproveitar. E é um jovem que epá, evoluiu. Epá, eu ainda há bocado falava com ele, que ele... As pessoas não conhecem, né? Mas por exemplo André Gama, que foi um indivíduo que jogou no Benfica e que pronto, tem um valor e chegou a estar, e está em 7º ou 8º no ranking nacional, não é? Que aqui há uns anos se eu dissesse ao Filipe, pá, um dia destes tu ganhas o André Gama, e ele impossível, e hoje ganha com a maior das facilidades, estás a ver? E o Filipe é reconhecido no circuito nacional por toda a gente, além de ter por um exemplo, feito espetacular. o treino que o Filipe faz, vocês treinadores dão-lhe as dicas para ele trabalhar, Já está ou o automatizado, Filipe já não precisa, porque hoje com a internet tu também tens facilidade para aceder, porque como eu te disse ainda há bocado, a maior potência é a China, não é? Tu vais ao YouTube e vais à internet e vais ver como é que eles treinam, e daí tiras uma série de, para além dos conhecimentos que tu adquires quando fazes um curso e como é que se treina, não é? Mas depois tu vais à Diz-me uma internet coisa, e vês... Tu estudas, tens 23 anos, estudas no IPT cá em Tomar, 22 anos, desculpa, perdes imenso tempo na tua performance, na tua evolução em termos de carreira. O que é que tu pretendes ao fim e ao cabo com essa tua aposta no ténis de mesa? O teu sonho ou aquilo que tu ambicionas mesmo? Eu simplesmente adoro o ténis de mesa e acho que nunca vou deixar de jogar. Antes dos 15 anos e daquilo que falaste há pouco, alguma vez passou pela cabeça o ténis de mesa? Não. E não Antes dos 15 praticavas anos. nenhum desporto anteriormente, não é? Sim, jogava ping-pong na escola, mas não é o mesmo, Só não com é? os amigos. Exato, só na brincadeira. O Filipe foi um daqueles miúdos que nós vimos e que à partida, quando o vimos bater a primeira vez na bola, vimos logo, está aqui um diamante. Não é? O Filipe, o Daniel Tavares, o Francisco Dias, o Tiago Ferreira, o Afonso Farinha, o Duarte Farinha, um miúdo que a primeira vez levámos-lo pequenino a um torneio, a primeira vez foi a um torneio, ficou em 4º lugar, mas depois trocou o ténis de mesa pelo futebol. É para a paciência, são opções, não é? Mas ficou em 4º lugar a primeira vez, foi o melhor resultado de sempre. Nacional, num torneio nacional. Diz-me uma coisa, Filipe, então, conta um pouco como é que é a tua vida tendo a escola como primeira atividade, não é? Agora é um bocado complicado conciliar as coisas, sempre foi, mas eu, por exemplo, tenho aulas até às 5 e por vezes vou de Fátima treinar, porque o meu treinador agora de Fátima está lá a estudar no IPT também, e vou com ele muitas vezes para Fátima e tenho que dormir lá para depois voltar no dia a seguir, e depois faço o mesmo repetidamente todos os dias, e quando não vou treinar a Fátima treino aqui no Sporting Tomar. Mas eu tento sempre treinar o máximo que posso, que é para não deixar também, porque se eu deixar uma semana de treinar, perco um pouco o jeito, perco a mão, por isso tento ao máximo
Não, O que é isso, perder a mão? Explica lá. porque no ténis de mesa há muita sensibilidade, nós temos muita sensibilidade para receber o serviço, para fazer o serviço, e se não treinarmos, perdemos essa mão, é como o futebol, se não treinarmos, não vai... O ténis de mesa é um jogo de... O treino é baseado na repetição. É um gesto técnico que quanto mais vezes fizeres, quanto mais vezes treinares, mais facilmente executas. Treinando, executas com muita facilidade. Que é uma das coisas que o Filipe tem, é que qualquer gesto técnico que tu procures implementar, ele adquire com muita facilidade. E treinando... Diga-me só uma coisa, em termos de serviço, e há pouco estávamos eu e o Paulo também off aqui a conversar um pouco sobre isso, nós vemos 1001 maneiras de efetuar o serviço, cada jogador tem um fetiche próprio, cada atleta tem uma forma de o executar. Falem lá um bocadinho como é que isso funciona. Há serviços que são bolas no ar, há serviços que são bolas na mesa. A pessoa indicada para falar sobre o serviço é o Filipe, que tem um manancial de serviços enorme. Ou seja, agora tem mais do que um serviço. Claro, Sim. agora aquilo que eu te o posso... adversário que isso funciona. Também, mas aquilo que eu te posso dizer, adiantando um bocadinho, é que tu no serviço obrigas o adversário a pôr a bola onde tu queres. Se servires bem, o adversário põe a bola onde tu queres e tu já sabes o que é que vais fazer a seguir. E assumes tu, não é, a vantagem sobre o adversário. Basicamente o serviço é para isso, para tu adquirires, para acabares. Fala-me um pouco sobre isso. Fala-nos indicada. aí, diz-nos alguns dos teus truques no serviço. Existem também algumas regras, nós temos que levantar a bola 16 centímetros, porque nós temos árbitros oficiais e temos que mandar a bola ao ar pelo menos 16 centímetros. Exato, é obrigatório. E pronto, quanto mais alto mandarmos, mais rotação conseguimos dar à bola quando chega cá em baixo. Exato. E como o ténis de mesa é o desporto com mais rotação no mundo, mais rotação de bola do mundo, nós podemos dar todos os tipos de rotações, side spin, top spin, back spin, tudo. E o adversário por vezes não consegue detectar como há de receber o serviço. Por isso é que é tão importante nós fazermos o serviço para ganharmos o ponto. Treinar muito o serviço. Exato. Treinar muito o serviço. Filipe, Nós, desculpa lá, Paulo, eu inclusivamente, o Filipe tem um serviço que eu muitas vezes nos jogos lhe fazia sinal para ele fazer. Exato. Porque o SOS, eu dizia-lhe, olha o SOS, e ele fazia aquele tipo de serviço e ganhava ponto. E isso é o suficiente para desorientar o adversário, porque os jogos são a maior de 11 pontos, não é? Tu se perdes 2 pontos ou 3 num serviço, aquilo ganha ali um fosso que, e psicologicamente também, não é? Ganhas avanço sobre o adversário, às vezes é o suficiente. Filipe, o que é que te levou, com as condições sendo tomarense, teres que deixar o clube onde tu praticaste a modalidade que tanto gostas para ir, por exemplo, para um clube fora de Tomar? Por exemplo, aos 18 anos inscrevi-me no Desporto e Lazer, que é um campeonato nacional, e o Sporting Tomar, eu jogava pelo Sporting Tomar, só que a partir daí dos 18 anos comecei a receber convites de Lisboa, de Fátima, das Caldas, e pronto, como aqui em Tomar não tinha assim tanta aposta, decidi experimentar e comecei a jogar no Pios Coxos, que é um clube de Lisboa, e correu bem, consegui ser campeão nacional do segundo escalão, e a partir daí consegui explorar mais clubes e conhecer outros parceiros da equipa, que é o mais importante, é ver os estilos de jogos diferentes, e assim consigo trabalhar de maneiras diferentes e conseguir evoluir mais. E o que é que notas em termos de apoio? O que é que o clube atualmente onde estás, que representas, quais são os apoios que te dão? Primeiro, tenho parceiros de treino muito evoluídos, tenho 3 nigerianos agora ali em Fátima, que são jogadores muito experientes, e a nível nacional são os melhores, nível 3 do ranking, 4 top 5 do ranking nacional, e isso então influencia logo tudo. É uma mais-valia para evoluir. Melhor é o companheiro de treino, Exato. melhor é depois a competição, não é? Exato. Diz-me uma coisa relativamente, por exemplo, à vertente de pares.
Tens alguém que joga contigo ou é aleatório? Como é que funciona também essa escolha? Não, a gente escolhe os parceiros de pares que queremos. Temos os pares mistos e os pares normais. Ou seja, jogas sempre com os mesmos Sim, pares. posso escolher o meu. E qual é a parceiro diferença de equipa. depois do jogo em si? Explica-nos um pouco. Isto não é uma modalidade. O tipo de jogo. Tipo de jogo, quer dizer, Exatamente. os pares são diferente. escolhidos em função do adversário também. Mas- Normalmente a gente conhece os adversários, conhece a equipa adversária, vê qual é o par que eles apresentam e a gente tem função disso. Mas eu quero falar um pouco relativamente ao próprio jogo. Ao jogo. Não é? Portanto, há o individual, diz uma coisa, nós temos a mesa dividida, por exemplo, o bolar, o serviço, não é? Tem que ser sempre na diagonal, na parte contrária do direita, não é? Exatamente. Explica-nos um pouco essa parte técnica também. É só isso que difere, é mesmo o E serviço. nos pares é igual? Mas não é como o ténis de campo, tu toca um de cada vez a bola, tu no ténis de campo podes tocar na bola 3, 4 vezes, Exato. 5. E no ténis de mesa não, é um à vez. Sempre à São vez. dois, é? joga um, depois Sempre, joga outro, sempre. depois joga um, depois joga outro. É E sempre tu assim. sentes-te confortável também no jogo Sim, de pares? sim. Sim. É uma questão de hábito também. E tu, João, como é que era no teu É a tempo? mesma coisa, pouco mudou nas regras, antes os jogos eram a 21, tornavam-se chatos, às vezes demoravam muito tempo, e o ténis de mesa mudou alguma coisa nas regras, porque agora há um processo de aceleração do jogo, porque antes os jogadores defensivos estavam ali para jogar Sempre um à ponto espera, em meia sempre hora, à sempre a empurrar a bola. Agora não podes. Se o árbitro decidir, mete aquilo em processo de aceleração, tu jogas, eu não tenho de cabeça quantas vezes é. Se é À 13ª bola. à 13ª bola alguém tem que atacar, e antes não era obrigatório. A ver, nesse aspecto mudou as regras e deixou de ser aos 21 pontos, passou a ser aos 11. Portanto é mais rápido o jogo. Antes servias 5 vezes tu, depois servia 5 vezes o adversário, agora não, serves 2, depois serve 2 o adversário. Há mais dinâmica no próprio E jogo, não é? mudou muita coisa, porque antes a bola era 38mm, era muito rápida. Portanto, o diâmetro da bola era 38mm, agora é 40. Mas as raquetes também são muito mais rápidas. As borrachas são diferentes, só para tu veres, ainda há bocado estavas a falar de apoios ao Filipe. O Filipe, as borrachas hoje gastam-se muito depressa. Tu ao fim de 3, 4 meses gastas uma borracha custa 50 euros. Portanto, o clube dele fornece-lhe as borrachas, ele não tem que as pagar. Aqui temos que as pagar. É diferente, não é? E porque hoje a bola ganha muito mais efeitos, torna-se muito mais rápido, o jogo é muito mais rápido, é muito mais bonito. O jogo é muito bonito. Quem tiver hipótese de ver, que veja no YouTube, o jogo é muito bonito, porque é muito rápido. Tu és daquele tempo em que ias daqui para Lisboa para ver competições, não é, João? Mas isso já foi, agora recentemente íamos ver o Sporting que teve com... Isto do Sporting com a vinda dos chineses, portanto, Não, os houve chineses, sim, uma aposta aquilo aqui há foi- uns anos atrás, não é? E Na Madeira e nos Açores evoluiu-se muito e foram eles os primeiros a trazer os treinadores chineses. Fizeram evoluir muito a modalidade em Portugal. Depois no Norte também, no Mirandela, na parte feminina, evoluíram muito. E eu lembro-me de uma vez ter visto um campeonato nacional nas Caldas da Rainha, com uma equipa açoriana que eu não me lembro o nome, que foram campeãs nacionais femininas, o Toledo, sim, acho que foi o Toledo, e eu perguntei a eles, então, mas vocês como é que conseguem? E a resposta que ele me deu foi assim, olha, eu antes prefiro dar 25 mil euros num ano a um treinador do que ter os melhores jogadores do mundo, um treinador chinês. Disse-me ele a mim. Portanto, eles investiam nos treinadores e uma foi aposta concreta mesmo concreta na para fazer evolução evoluir da os modalidade, miúdos. não é? E depois aquilo o que é que acontece? Tu tens uma equipa que é campeã nacional, os outros miúdos lá à volta, toda a gente quer jogar aquilo. Toda a gente quer jogar o ténis de mesa. Por falar nisso, João, como é que está o ténis de mesa a nível do Distrito de Santarém? Não há associação, apenas 3 clubes a praticar a modalidade e a competição é feita pela Associação de Ténis de Mesa de Leiria. Sim. Morreu. Aquilo. Não faço, em não termos faço a académica mínima de ideia. Santarém era bastante forte, os Académica, caixeiros, não Os é? caixeiros, empregados de comércio. O que é que aconteceu, como Já volta não a tem. perguntar? É uma geração da minha idade que, entretanto, por alguma razão deixaram de jogar e aquilo morreu, estás a ver. Os caixeiros tentaram outra vez reavivar a modalidade, conseguiram, mas os miúdos hoje têm muita oferta. Há muitos Playstations, há muitos telemóveis, há muitos computadores e não é a mesma coisa. Tu, no teu tempo, no meu tempo, a gente jogava ténis de mesa ou futebol e jogava futebol E no e esporte ténis de académico mesa. havia matraquinhos e ténis de matraquinhos mesa e ténis de e mesa bilhar, e era o que havia. Agora não, há muita oferta e aquilo... Mas nem com o incremento em termos de transmissões e os próprios portugueses a disputar os Jogos Olímpicos e finais. Isso veio ajudar um bocado, não é? Veio ajudar um bocado. E depois o dinamismo exemplo, dos ao Filipe, clubes, não é? o dinamismo dos clubes, não é? Porque nós temos muita dificuldade aqui na nossa região, falta de instalações, e eu continuo a batalhar por falta de instalações. Eu estou a jogar no pavilhão já como Raton na Cave,
mas aquilo não tem pé direito, o chão é muito duro, estás a ver, eles têm um chão próprio, eu pedi um orçamento para um chão, para evitar, porque aquilo dá cabo das costas, dá cabo das pernas, não é? Pedi um orçamento, pediram 8 mil euros. Não. Isso é incomportável, não é? E mesmo a tua preparação em termos físicos, portanto, aquilo exige bastante das articulações, joelhos, tornozelos. Vocês têm alguém que vos apoia também em termos da parte física? Fazemos só um dia, 2 por semana, assim, uns exercícios tipo ginásio. Sim, exato. Saltar à corda, deslocamentos laterais, que é o que a gente utiliza no ténis de mesa, aquela posição assim agachada, deslocamentos laterais, é o mais importante no ténis de mesa. E velocidade, a velocidade é muito importante. E depois a competição, Filipe, como é que funciona a competição do ténis de mesa? Em termos nacionais? Em termos nacionais e naquilo que tu fazes, também distrital? O distrital agora não é bem a aposta, porque como já vencemos muitas vezes o distrital. Que basicamente é como todas as modalidades. Exato. Começa no distrital e vai subindo. Exato. No distrital. Tem o campeonato com equipas? Temos o campeonato da segunda divisão. Exato. Neste momento ainda não perdemos nenhum jogo. E é como o futebol, vamos à casa deles e eles vêm à nossa casa. E nós vamos aos Açores, vamos às Ilhas das Flores, vamos a Cascais, vamos a diversos sítios. Aqui na zona centro-sul, a gente é centro-sul. Exato. Está dividido por zonas. Exato. E, portanto, Centro-sul, centro-norte, sul, depois temos a segunda divisão de honra e a primeira divisão. E depois tem um acesso normal, os primeiros classificados sobem divisão até ao topo. Até ao topo, sim, é a primeira divisão. E dentro disso, o teu objetivo é, por exemplo, um dia ser chamado à seleção nacional, ou eventualmente um convite de um clube grande? Sim. O objetivo é chegar à primeira divisão, ou mesmo ter uma boa classificação no campeonato nacional, que é isso que se pede para ser mais visualizado por outros clubes e por outros treinadores. Quais são os clubes mais fortes neste momento em Portugal? Sporting Portugal, equipas na Madeira, os Toledos, o Juncal. E ganha-se dinheiro. Tem que se ganhar, porque esses clubes, atletas de topo portugueses, não há muitos. Não há muitos porque os melhores portugueses estão neste momento a jogar no estrangeiro. Mas esses são 3 jogadores que há muitos, se não tivessem ido para o estrangeiro, onde a competição é diferente, onde o nível é muito mais alto, nunca teriam chegado onde chegaram, não é? Nós tivemos o Marcos Freitas, que esteve nos 10 primeiros do ranking mundial, não é? Esteve em 7º lugar. Isso é um feito extraordinário. Para mim, é um feito extraordinário. Para quem conhece a modalidade, é um feito extraordinário. Que vai ser difícil voltarmos a repetir. Porque o top 10 é quase tudo chinês. É chineses e os alemães. Na Europa, eu lembro-me do último europeu, fomos com a Alemanha disputar a final. Nós já fomos campeões europeus, fomos campeões europeus em Lisboa, não 2014. Fomos campeões europeus contra essa mesma Alemanha. E diz uma coisa, agora, por exemplo, vendo as últimas competições, muitas atletas, tanto no masculino como no feminino, com nacionalidade portuguesa, oriundos da China. Isso também é importante para cativar, ou vocês não veem isso como uma mais-valia? Em termos de seleção, fomos vice-campeões da Europa também em femininos, fruto dessa naturalização das atletas chinesas. Se me perguntares assim, o que é que achas? Eu digo-te assim, se isso contribuir para a evolução da modalidade em Portugal, eu acho bom. Se contribuir, se trouxer mais atletas, se aumentar o nível, até agora, não sei se contribuiu. Para ti, Filipe, é importante ver esses atletas nessas competições, nas finais, e ganhar medalhas. Sim. Mesmo não sendo, obviamente nós não estamos aqui a fechar as portas a fronteira a ninguém, não é? Sim. Como acontece em todas as modalidades, mas, como o João disse, para ti é importante também veres Portugal, o hino de Portugal, cativa-te e ficas com mais orgulho ainda. É como no futebol, eu sempre que a seleção está a jogar, eu tenho que ir ver e ver os resultados e ver os jogos, e aprendemos também a ver os jogos deles, aprendemos muito com eles também. E também não há dúvida que começaram a vir para cá os treinadores chineses. A modalidade evoluiu muito em Portugal. Claro, a modalidade evoluiu muito em Portugal.
João, voltando à realidade tomarense, o Sporting Tomar não tem só o Filipe, que nesta altura nem sequer é atleta do clube, mas tem outros atletas que estão a desenvolver bem a modalidade. Tenho alguns miúdos, inclusivamente um chinês, que os pais estão cá, que tem uma loja aí e ele vai lá jogar e vê-se, e a mentalidade é logo diferente, porque ele marca uma hora para um treino e está lá, não falha, e vai lá treinar sozinho. Se ele lá for sozinho, eu vou lá só com ele, não tem problema nenhum. Leva aquilo a sério, estás a ver? E tenho mais miúdos, mas é como eu referindo há bocado, os horários escolares são muito complicados. E depois, em termos de condições, já disseste que são complicados, alguma hipótese de melhorar? Não vejo espaço nenhum aqui em Tomar, porque os espaços são poucos e estão todos ocupados. Eu tentei o pavilhão da Navância, mas está lá o ginásio Clube de Tomar. O pavilhão cá em cima tem uma sala de aquecimento, mas também tem muitas atividades e aquilo, como tu deves perceber, aquilo, as mesas, se eu andar sempre desmonta, aquilo vai acabar por se estragar. E uma mesa daquelas custa 700, 800 euros, também não posso andar. De maneira que vamos nos cingindo àquele espaço, vamos tentando melhorar, e eu também estou sozinho, também não posso ter muito mais gente, vamos trabalhando. Tenho alguns veteranos que jogam, que vão lá treinar e que também jogam no lazer, né, nessa parte que agora se chama Challenger. É isso que estamos, eu, com esses não preciso me preocupar. Agora, jovens, tenho lá uns 4 ou 5 que vão aparecendo e com jeito. João, nos anos 70, como tu disseste que te iniciaste nesta competição, conta-nos um pouco como é que era a vossa vivência, como é que vocês combinavam, já havia organização em termos de clube, lembro, por exemplo, do Rui Lopes, que toda a gente em Tomar conhece como sendo um dos grandes craques, não é? Explica-nos um pouco como é que funcionava a vossa organização em termos do treino. O que me levou um bocado a reavivar a modalidade, a voltar outra vez a tentar que se praticasse o ténis mesa em Tomar, foi lembrar-me, quando eu era jovem e jogava, o Silva, que é professor, e que tinha um mini, que a gente ria muito, a cor de laranja, que as jantes viradas ao contrário, ele pegava no carro e ia levar a gente aos jogos. Nunca nos deixou ficar mal, nunca nos deixou pendurados. Havia um jogo, o Silva estava lá para nos levar aos jogos, não sei quem é que pagava o combustível, devia ser ele, com certeza, não. O clube não pagava de certeza, e eu lembrando-me um bocado disso, disse assim, então mas espera lá, o Silva teve a paciência de me levar... Quem é que hoje está contigo também? O Rui Lopes. O Silva não está em Tomar, o Cunha trabalha nas finanças, também não deve ter muito tempo, não é? O Nuno Madeira está no Politécnico, o Carlos Farinha da Judiciária também jogava, também era desse tempo, havia uma série de malta que... E onde é que vocês o Carlos Godinho... nessa altura, por exemplo? Treinávamos na sede velha do Sporting Tomar, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. Treinávamos no Clube Amadores de Pesca, que o chão era inclinado e as tábuas deixavam ver para o resto do chão. Basicamente era isso. E no Académico, que havia a mesa. Eu lembro-me do episódio da gente estar a fazer um jogo na sede velha do Sporting Tomar e aparecer um diretor que precisava da sala. Tivemos que parar o jogo a meio, fomos acabar o jogo no Académico. Isso hoje era impensável, não é? Isso hoje ninguém fazia isso. E nessa altura, João, também com craques, como tu falaste há pouco. Claro, e as equipas que vinham de fora, quer dizer, vinha a Académica de Santarém, vinha os séniores, porque nessa altura era séniores, que nós éramos júniores, mas podíamos jogar, porque isto é uma modalidade, tu podes jogar no escalão a seguir, sempre sem autorização nenhuma, se for dois escalões já que tem que ter uma licença médica. Como nas outras modalidades, a obrigatoriedade de ter cartão, vocês eram federados, como é que funcionavam os jogos? Federados, o cartão, hoje... É preciso o cartão, hoje tem que ter cartões. Nesse tempo os cartões, a gente esquecia-se e trocava os nomes e tal, porque eu lembro-me de jogos de séniores, eu de ser júnior, fazer jogar para os séniores e eles, vai jogar porque o nome do não sei quem. E eu, como é que te chamas? Afonso. E nada. E jogávamos assim e os outros, condescendiam, eles provavelmente até se apercebiam do que é que estava a passar, mas eles, também o pessoal queria era jogar, não é? Pronto, não. Era isso, basicamente era isso, mas lembro-me, como eu te referi ainda há bocado, também de um torneio que fomos para Coimbra, com o Rui Lopes, que nos inscrevemos uns 5 ou 6 e só fomos uns 3 e depois fomos ver o sorteio, isto está mal para mim, então olha, jogas com o nome daquele. E ele chegava lá, jogava com o nome do outro e ficou em quarto lugar, foi espetacular. E fez um torneio. Com os adversários escolhiam, já os conheciam e iam depois jogando em termos da vossa qualidade também? Pois, claro, a gente sabia, não é? A gente conhecia os jogadores de topo, aquilo já naquela altura havia bons jogadores, Alvoeiros, Ivanuel Moreira, Zé Pedro e uma série de jogadores de topo, que na altura já jogavam no Sporting também.
E nós, lá está, o meu grupo está aqui ao pé dele, não posso jogar com ele, porque mudar para o... Era assim, mas isso hoje já não tem nada a ver. Foi dos grandes a equipa que mais apostou no ténis de mesa. Sempre. O Benfica também tem também ténis de teve, mesa. mas o Benfica apostava 1 ano, 2, depois parava. Eu nunca apostou muito no ténis de mesa, não sei porquê, nunca apostou muito. Tanto que agora desceram de divisão. Pois, agora desceram de divisão Estão na e segunda tudo. divisão agora. Estão na segunda divisão. E voltando a anos mais neste Antigos, caso da história, por exemplo, em 1967 a classificação do campeonato distrital foi a seguinte: primeiro Leões de Santarém, segundo Académica de Santarém, terceiro União de Tomar e Ferroviários, quinto União Operária de Santarém, sexto Sporting de Tomar e Águas de Alpiarça. O Sporting de Tomar vencia muitas competições em Tomar, é verdade, mas depois a nível distrital, pelo menos aqui em 67, ficou no fim da tabela. Já em 1970, e não sei se tu te recordas, João, foi uma data porque a Sociedade Filarmónica Galdim Pais inaugurou uma mesa e parece que havia lá uns grandes derbys, neste caso Sporting de Tomar, União de Tomar. Sempre União de Tomar, não, Galdim Pais. União de Tomar. União de Tomar. Sempre houve muita rivalidade. E havia, eu não me lembro do nome dos jogadores nessa altura, não é? Mas sempre houve muita rivalidade e aquilo era... Sim, o Nelson tinha a tipografia. E o Pia Silva. Sim, Nelson tinha a tipografia. Sempre houve muita rivalidade, eram sempre jogos muito disputados e muito equilibrados. Como é que vocês mudavam de equipa, por exemplo, do Sporting de Tomar para a União de Tomar? Era fácil, por qualquer razão, uma das equipas não podia participar nesse ano, ou por instalações, ou por uma razão qualquer, e a gente federávamos no outro. Aquilo não há custos de transferências, não há nada, não havia e também não há custos de transferências, não era que mudávamos de uma equipa para a outra. Aquela que melhores condições desse, ia-se para lá jogar. Basicamente era Diz isso. uma coisa agora mais especificamente em termos técnicos. O ténis de mesa é sobretudo um jogo de reflexos, um jogo de agilidade, um jogo de tentar também perceber e antecipar aquilo que o adversário faz, não é? Um jogo bastante mental, um jogo bastante psicológico. Tu consegues, quando entras na competição, abstrair-te de tudo e concentrar-te plenamente no jogo? No início era um pouco complicado, mas agora com a experiência fico sempre um pouco nervoso. Mas depois quando é o momento que te sobra? Sim, agora não fico tão nervoso. Fico sempre nervoso um pouco, mas no jogo, como é a minha modalidade, eu descontraio-me um pouco das coisas e tento dar o meu melhor. No entanto, no início é sempre muito complicado, com os nervos começamos a tremer e as coisas não saem assim tão bem, mas com a experiência... Tu consegues entrar na mente do teu adversário e antecipar aquilo que ele vai fazer? Sim, os jogadores de ténis de mesa, com a prática, começamos a ver a bola quase como em câmara lenta. Nós ganhamos assim uma velocidade que conseguimos vê-la muito mais devagar e antecipar o que é que o adversário vai fazer e o que é que nós temos de fazer para fazer o ponto. A velocidade que o João falou há pouco, para vós não é bem a velocidade que para quem está a ver, não é? Diz-me uma coisa, por exemplo, o que me mete um pouco de... Aliás, admiro isso, é a capacidade que vocês têm de sair da zona da mesa, ir fazer o jogo a 3, 4, 5 metros. Como é que vocês têm a percepção do jogo, da capacidade e da dinâmica? Como é que isso funciona? É o treino, é muito treino. Nós, por exemplo, essa é a jogada que eu mais gosto, é de vir cá para trás da mesa e levantar a bola e meter na mesa. Por exemplo, aí, se o adversário coloca a bola mais curta, tu tens capacidade, sim. Estás preparado sempre para os golpes do adversário. A bola, quando tu te afastas da mesa, o jogo torna-se muito rápido e com muita força. Não é fácil ao adversário colocar uma bola curta nessa altura. Mesmo que coloque uma bola curta, a bola vem sempre com velocidade suficiente que dá tempo de chegar à mesa. Claro, dá tempo de chegar à mesa. Eu treinei o Filipe desde o princípio, sou suspeito para falar disso, mas para mim, o Filipe, com as condições técnicas que tem, se em vez de ter começado aos 15, tem começado aos 10, porque a diferença é que se tu começares 8, 9 anos a ir para a mesa, tu não tens medo. Tu queres é jogar, miúdo quer é jogar, não tem medo com quem, nem que vá a 0, não está preocupado com isso, não ganha medo. Ele começou com 15, joga à vontade, quando chegar aos 15 está a jogar à vontade, nunca tem medo, nunca tem pressão, nunca lhe tremem as pernas.
O Filipe começou com 15, o Filipe tem começado com 10, estava na primeira divisão hoje em dia. Não tenho dúvida nenhuma que as qualidades técnicas que ele tem, não tenho dúvida nenhuma que ele estava na primeira divisão. Coisa, em termos de, portanto, do serviço, tu sentes-te, há jogadores que preferem dar o serviço ao adversário e sentem-se mais confortáveis a receber o serviço. Tu, como é que funcionas? Sentes-te muito mais por cima quando estás a servir o serviço? Eu, por exemplo, nós fazemos, no início do jogo, fazemos o lançamento da moeda, que é vermelho ou preto, e se me calhar a mim, eu escolho sempre o serviço. Tenho mais, por exemplo, se eu consigo fazer esses 2 pontos, se eu consigo fazer os primeiros 2 pontos, fico logo confiante e com outra vantagem. Depois é só receber bem o serviço do adversário e tentar ficar por cima. Até porque tu assustas o adversário, não é? Serves duas Sim, vezes, exato. os primeiros serviços, ganhas 2 pontos e ele, espera aí, isto vai ser complicado, não é? Mas tens logo alguma vantagem psicológica, porque isto conta muito o jogo mental, não é? Tu, se desorientares um adversário, além dos atributos técnicos, se tu tiveres capacidade para desorientar, ele falha muito mais, não é? Mas depois existe outra situação que é que muitos adversários já me fizeram, que pedem para eu servir. Eles recebem o vermelho ou o preto, recebem e dão-me o serviço, porque aos dois igual. Se efetuar isso, sim, pode. Como é que funciona? Tu optas entre o serviço e o lado da mesa que queres. Exato. Eu, por exemplo, é tipo campo e bola. É campo e bola, exato. Pronto. E aos dois igual, 9 igual, não sou eu a servir, é ele. Como ele me deu o serviço, aos dois igual, 9 igual, é ele a servir. 2 igual em 7. Exato. 2 igual em 7 e no último set, é ele a chegas servir. aos 9-9, é ele a servir. E assim pode ganhar fica logo 11-9. com vantagem. Pode ter vantagem. Sim. Não é 7 que tenha. Pequenas nuances que nós estamos a ver, não. Filipe, Nós apercebemos. Como é que tu trabalhas essa parte psicológica? É mais com a experiência, não trabalho muito psicológico. O ténis de mesa é 70% mente e 30% físico, mas não, com a experiência não precisamos muito, simplesmente antecipar os movimentos do adversário e tentar fazer o melhor. Vocês também no ténis de mesa também já conhecem, claro, os adversários, mas vocês estudam em exaustão os movimentos e as jogadas dos adversários? Sim, agora é mais fácil com o YouTube, a internet. Nós metemos o nome do adversário e vemos como é que ele joga e como é que ele serve. Tu já jogaste contra jogadores de outras nacionalidades? Sim, ainda agora em maio joguei no torneio internacional de Póvoa de Varzim e no mapa final joguei com um brasileiro, que é o número 200 do mundo, e pronto, perdi, mas foi uma luta renhida. E sim, já joguei com outros jogadores assim de outras nacionalidades. Ficas mais nervoso ou estás sempre confortável? É igual. Mais nervoso. Fica mais nervoso. É natural. Qual é a tua posição no ranking? No ranking nacional, 80, 85, talvez. Atenção que o ranking como muitos torneios exato. se fazem e ele não tem feito muitos torneios, portanto é difícil subir, não é? Porque a vida dele também ele não é profissional de ténis de mesa, estuda, era que também não pode andar todos os fins de semana naquilo. Como joga a segunda divisão, ocupa praticamente os fins de semana todos agora, não é? Uma vez está a disputar o campeonato, tem que optar entre os jogos por equipas ou torneios, porque os torneios nacionais é que dão pontos para o ranking, não é fácil. O ranking reinicia todos os anos e tem mais de 600 atletas, também importa bastante. Diz-me uma coisa, João, e tu tiveste também confrontos com jogadores de outras nacionalidades? Com estrangeiros nunca joguei com os jogadores de topo, esse Alvoeiro, que eu te falei que foi campeão nacional, naquela altura eu joguei uma vez e ele no fim veio-me dar os parabéns, diz que eu até joguei muito bem com ele, mas o homem também tinha que ser simpático, não é? Mas eu, na altura eu até jogava benzinho, até mexia bem. Agora, nós falamos aqui em relação ao Filipe, por exemplo, eu não tenho andamento para treinar com ele, porque eu não tenho velocidade. Não tenho, ele executa e eu ainda me estou... Pondo o João com a idade do Filipe, estamos a falar de 40 anos de diferença. Há uma diferença, mas tu com 22 anos. Não, para mim... O Filipe está muito mais assim. Para mim, em Tomar, o jogo era diferente. Eu jogava mais ou menos o mesmo estilo que jogo hoje. Explica lá um pouco como é que, por exemplo, as raquetes. Mas, eu já te explico, mas eu para mim, em Tomar, até hoje, nunca houve um jogador com o nível do Filipe.
Não. A nível... Pá, não nos podemos esquecer, campeão nacional de segundas categorias. E subiu às primeiras categorias e nas primeiras categorias, que é Challenge, portanto, quer dizer, mas os jogadores de topo, tirando os da primeira divisão do Sporting, isso que não jogam esses jogos, não é? Mas esses é normal, não é? Porque são profissionais, é diferente. Mas os jogadores de topo nacionais vão lá e ele estava entre os 10 primeiros das primeiras. a treinar no Sporting, vamos lá. A evolução com as dele havia de condições ser um que eles têm, espetáculo. seria... Eu não tenho dúvida nenhuma. Mais rapidamente seria esquerda, um o Filipe a jogar com o lado esquerdo, que a gente diz de esquerdino a esquerda. jogar. Não, ele é direito, mas a jogar com o lado esquerdo da raquete, há muito pouco jogador em Portugal que tem ou uma seja, esquerda por como fora, ele. não é? Explica lá. Fora, com esta Há parte o lado por fora. esquerdo e o lado direito. Ao lado direito e ao lado trivela. esquerdo. Podes chamar de trivela, não é? Mas ele de esquerda, há muito pouco executante em Portugal que tenha a esquerda dele. Aliás, tu vais ao circuito e toda a gente diz que o Filipe tem uma esquerda do outro mundo. E essa esquerda, por exemplo, como é que tu te adaptaste? Foi através da internet? Sim, também a ver muitos vídeos dos chineses e também a tentar seguir os treinadores, também eu via a fazer e na altura comecei a aprender. Mas foi maioritariamente a ver os vídeos dos profissionais, aprende-se Diz-me bastante. uma coisa, João, agora falando um pouco da parte técnica, a evolução das raquetes, por exemplo. As raquetes não são baratas, para começar, não é? Mas o que é que mudou, efetivamente? É a borracha, As borrachas de fora, aquilo que a gente chama, a gente diz que é as borrachas, aquilo é uma borracha que adere a bola com uma esponja. Hoje tem muito mais velocidade e muito mais efeitinho. Aquilo, houve uma evolução, porque há umas marcas, a Alemanha fabrica Donix, Tibares, TSPs, e a grande marca é a Butterfly, que é a japonesa. Os japoneses também são uma potência em termos de ténis de mesa mundial. Houve uma evolução muito grande em relação ao meu tempo. As raquetes são mais rápidas, a bola, como eu te disse, passou dos 38 para o 40 porque eles achavam que a velocidade da bola era muito elevada, que era muito difícil de controlar a bola. Aumentaram a velocidade para 40, o diâmetro da bola para 40 mm, mas o jogo continua a ser rapidíssimo, E também rapidíssimo, para se ver melhor na televisão e na E, por internet. exemplo, a mesa em si, continua Mas as é igual, mesmas dimensões, tudo igual, tudo igual, tudo igual. A rede, Tudo igual, a altura da tudo rede, igual, é tudo igual. tudo igual. Epá, as madeiras, eu para te dar ideia, uma madeira como a dele pode custar 200 euros. Como a minha, à volta disso, 200 euros. Uma borracha da Butterfly custa 60 euros cada uma, portanto tens ali 300 e tal euros De investimento. de investimento. Só na raquete. Mas atenção, para quem começa não é preciso investir a esse nível. Não é preciso investir a esse nível. Tu com 40, 50 euros consegues arranjar, que também já não é barato, não é? Mas de qualquer maneira consegues arranjar uma raquete para uma iniciação que já permite jogar bastante bem. Já. João, é aqui que, com estas características do Filipe e com as condições que tu já referiste e com as competências desportivas nesta modalidade, achas que era possível termos uma aposta, por exemplo, da cidade e do clube num atleta a nível nacional? Então não era, pá. O Filipe está a jogar no Montemora, que é ali ao pé de Fátima, que é no Montelo, uma aldeia que apoia o ténis de mesa, não é? Sabes que aqui os clubes, a base é o futebol e o hóquei, eu também percebo isso, não é? Mas com uma aposta não é fácil arranjar publicidade, porque eu já tentei, mas arranja-se, para a despesa não chega, não é? Mas nós tínhamos condições para ter uma equipa na segunda divisão e a lutar para subir. João, uma pequena questão apenas. O Sporting Tomar sabia a qualidade do Filipe? Ou seja, a direção, a estrutura do Sporting Tomar apercebia-se de que tinha aqui um jogador de grande nível? Que poderia... Talvez não. Nós, portanto, em todos os torneios, enquanto o Filipe aqui jogou, mas a direção entregámos sempre taças de alguma... Ou apenas recebia as taças? Recebia as taças e procurava alguma informação sobre o que é que a gente fazia e os resultados obtidos. Nesse aspecto eu não me posso queixar. Aliás, eu não me queixo em aspecto nenhum, mas pronto, eles não o podem e a mais não são obrigados. Agora, sempre tivemos o apoio que eles entenderam por bem nos dar. Agora, sempre mostraram algum interesse. A direção sempre chegava ao pé de mim, eu entrava uma taça, então, como é que ganharam a taça, onde é que foi, como é que os atletas se portaram. Basicamente, é isso. E tu, Filipe, sentias algum carinho por parte da estrutura da direção? Mais pelos treinadores do ténis de mesa, né? Só mesmo isso. A ligação à direção, porque o Sporting Tomar também tem uma aposta nisso, eu faço parte da direção, como suplente.
portanto tenho assento nas reuniões, porque o Sporting de Tomar achou por bem chamar as modalidades à direção. E temos assento na direção e expomos os nossos problemas. E nós somos o elo transmissor daquilo que se passa no ténis de mesa à direção. Não? Basicamente é isso. É lógico que eu, quando tenho algum problema, preciso de alguma coisa, nas reuniões de direção, estou à vontade para falar e falo. Daí a conseguir resolver os problemas é um bocadinho mais difícil, porque a gente sabe, eu percebo, isto não é fácil, a cidade também não é, industrialmente também não é muito forte, não é fácil arranjar patrocínios, não é fácil. Diz-me uma coisa agora, só para nos situarmos em termos de ténis de mesa, quem são as grandes potências a nível mundial? China, Alemanha, Japão, Suécia, França, Coreia, aqueles países de lado asiáticos. E isso tem a ver com a mentalidade também? Não sei, com a forma de estar, olha, eu posso dizer como o eles seguinte, encaram as competições. Os atletas alemães de topo, a Alemanha sempre foi, há uns anos para cá, é uma potência muito forte a nível europeu, mesmo a nível mundial, é uma potência muito forte no ténis de mesa. Jogam no campeonato chinês. E de vez em quando as coisas mudam e o que é que fazem? Vêm jogar para a Alemanha e os melhores chineses vêm jogar para a Alemanha. Portanto, ali um intercâmbio não sei se será o método de trabalho. A mentalidade dos chineses é diferente da nossa. Não é fácil para um pai abdicar de um filho, né, de 4 ou 5 anos e metê-lo numa academia de ténis de mesa que está lá sempre. Só faz aquilo, quer dizer. Se eles veem que é um jogador de topo, se eles veem potencialidades, apostam e eles de alguma maneira afirmam-se pelo desporto, não é? A gente sabe que é assim. Claro. E eles trabalham, têm outro espírito de sacrifício que nós não temos. Sendo o ténis de mesa também uma vertente desportiva individual, ou neste caso também a pares, faz com que as crianças, a partir de certa altura, consigam também ter uma disposição diferente para encarar o desporto. Achas que isso também é importante? A mentalidade, eu penso que é uma mentalidade. E é aquele exemplo que eu te referi do chinês do Ian que vem ali treinar, ele não falha. Ele não falha, e se não, por qualquer razão não pode vir, está-me a telefonar a dizer ao professor, hoje não posso. E eu digo, e ele é um jogador que tu vais para a mesa com ele e dizes, vamos fazer isto, e ele tal, ele falha, ele pede desculpa. Ele vê que errou e pede desculpa. É diferente, é uma mentalidade. Como é que um atleta treina sozinho, Filipe? Aqui em Tomar nós temos um robô que lança bolas, com efeito side spin e top spin e tudo. Vocês é que programam, portanto, sim, exato. Consoante e o treino que querem efetuar. Programar com o computador, por exemplo, uma bola curta, outra comprida, uma para a direita, outra para a esquerda, e temos várias velocidades, podemos meter... Pois, o robô executa como se fosse um jogador, como se fosse um adversário. Tu só tens a consola, programas... E metemos com carregas os o botão, exercícios que quisermos. Estás a jogar com ele. Aquilo tem uma caixa com 100 bolas, está sempre a mandar bolas. Enquanto tiver lá bolas na caixa que não tenham ido para fora da mesa, está sempre a jogar, sem parar. É um treino exaustivo. Estamos a terminar esta conversa. Filipe, o que é que tu esperas para a tua curta carreira como jogador de ténis de mesa? Qual é o teu objetivo fundamental no futuro? Principalmente não deixar o desporto, não deixar esta modalidade e continuar a praticar, tentar evoluir ao máximo e possivelmente chegar a uma primeira divisão. É esse o meu primeiro objetivo e tentar talvez top 20, top 10 nacional. Seria a primeira vez em Tomar, não é, João? Sim. E era um orgulho para ti também. Uma coisa enorme. Há uma coisa que eu gostava de referir, por exemplo, no Filipe. O Filipe é um jogador está entre os melhores, não é? Daqui no distrito, isso não, para mim é o melhor jogador de longe e a nível nacional é um jogador já cotado. Mas se eu lhe pedir ajuda para treinar um miúdo que não sabe jogar, ele não se nega e vai para lá em cima. É humildade. A minha esperança é que ele um dia dê continuidade àquilo que eu estou a fazer hoje. Quando ele chegar aos 30 e tal, 40 anos, que para além de jogar, aposto nos miúdos e que ensine os miúdos também, para não deixar morrer a modalidade. Diz uma coisa, João, tu também és um homem ligado à bicicleta, ao ciclismo. O que é que te levou ao ténis de mesa? Era a pouca habilidade, por exemplo, ao futebol? João, mais ligado ao desporto. Sempre gostei muito de desporto. Sempre gostei muito de desporto. A miúdo jogava muito. Na nossa altura, quando eu era miúdo, o que é que se fazia? Era jogar a bola. Nas férias, a minha na rua, sobretudo. Na rua, era sempre na rua. Saía às 9 da manhã e ia almoçar, das 9 à hora do almoço, sempre a jogar a bola. E almoçar a seguir ia jogar a bola até à tarde. Era isso que se fazia, porque não havia
Playstations, nem consolas, não havia nada. Nem televisão. Nem televisão quase. Pois. Diz-me uma Havia um coisa, tu canal a dois. acompanhas, agora que estás um pouco mais longe do Filipe, acompanhas as competições nesta altura? Sempre. 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 E quando ele joga em Fátima e eu vou lá ver. 30 km eu vou lá ver os jogos todos. Mais não vou porque também não tenho tempo, não é? João, estamos a terminar esta conversa e quais são as tuas perspectivas para o futuro? Não só da modalidade, mas também naquilo que é o teu objetivo como responsável por um clube. Aquilo que eu gostava mesmo era ter o clube a competir na segunda divisão com a hipótese a lutar pela subida. A minha esperança é que aqueles atletas que foram companheiros de equipa do Filipe um dia, quando acabem a escola, e o azar é que eles foram estudar para a Covilhã e para Lisboa e não sei o quê, se algum dia voltarem a tomar, voltar a reunir estes jovens, não é, que vão continuar a ser jovens, reunir estes jovens e formar outra vez uma equipa com possibilidade de disputar o acesso à segunda de honra e quem sabe à primeira divisão. E dá uma maneira de dar continuidade e deixar o bichinho, Mais Filipes, não é? claro, e deixar o bichinho neles para darem continuidade ao ténis de mesa em Só Tomar. uma frase que eu vou ler agora. Damásio Carreiro fez mais de 50 tentativas para construir a raquete ideal para jogar ténis de mesa. E quando conseguiu que mão e raqueta se fundissem, sagrou-se vice-campeão mundial de doentes com Parkinson. Damásio Carreiro. É espetáculo. Eu por acaso conheço o senhor e ele também, e é espetáculo. O senhor é espetacular. É o amor à modalidade, ao fim e ao cabo, e ao desporto. Porque eu acho que se nós pudermos evitar que estes jovens andem aí em vidas que não interessam a ninguém e que se dediquem ao desporto, acho que não há melhor. E Tomar também tem que agradecer porque um dia Filipe pode ser também uma das nossas bandeiras, não é? Eu acho que sim, já devia ser. Pouca gente sabe a Eu qualidade e o penso diamante que quando está aqui, não é? a Câmara atribui no Dia da Cidade uma medalha de mérito desportivo, Filipe É devia, importante já que- merecia. já mereciam, porque estamos a falar de um campeão nacional, não estamos a falar de um indivíduo qualquer. É Não- importante e em que se Tomar não há saiba um muitos. pouco mais destas modalidades, estão um pouco escondidas Sim, atrás pouca das divulgação, grandes- isto a televisão, se queres ver ténis de mesa é Eurosport, não é fácil, não é? Porque, Mas sobretudo eu falo em Tomar, portanto, Pois. é uma modalidade e são atletas tomarenses que deveriam ser mais estimulados, acarinhados, mais mais- acarinhados. sim. não é? É também para isso que este programa existe, para dar voz e para sabermos um pouco daquelas modalidades desportivas que em Tomar têm menos visibilidade e por isso um agradecimento especial aos nossos convidados João Flores, Filipe Guia, um agradecimento especial à Isabel do restaurante Parreirinha que permite que este programa se realize aqui no À Mesa Com. Boa noite e obrigado. Um grande abraço, João. Filipe, muitas felicidades. João, parabéns também pelo teu trabalho. Continua sempre. É importante que estas modalidades... realçar que o trabalho não é só meu, Claro, o claro, mas Lopes, tu serás hoje o porta-voz Pois, o dessa porta-voz, equipa, não é? não podemos Portanto, esquecer. é E de o Carlos salutar Bedinho, o Carlos Bedinho também. e dou-te os parabéns também, porque é realmente enaltecer o trabalho que tu tens, sem contrapartidas nenhumas, dás muito a tua vida particular também, mas é realmente, e sobretudo olhando para o Filipe, que tens o teu futuro e tens também o orgulho em estar nesta modalidade. Um grande abraço, foi um privilégio ter-nos aqui nesta emissão. Uma boa noite, até um dia destes. Boa noite.